Imagine viver com uma paz tão profunda que nada nem ninguém consiga te tirar do sério, onde críticas, ofensas e dificuldades não consigam mais roubar sua calma. Parece impossível, não é? Mas os estoicos conseguiram isso. Enquanto o mundo ao redor explodia em raiva e ansiedade, eles continuavam firmes, não porque não sentiam emoções, mas porque aprenderam a controlá-las. Hoje, quero te mostrar como fazer isso também. Se colocar esses princípios em prática, você vai parar de se irritar ou se ferir com os outros, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Antes de continuar, escreva nos comentários: hoje nasce minha melhor versão. Sou estoico. Ao fazer isso, você assume o comando da sua mente e escolhe viver com firmeza. Escreva agora e vamos em frente. A raiva é uma das emoções mais perigosas que podemos sentir. Ela não só machuca quem está ao nosso redor, mas também nos consome por dentro, tira nossa clareza e nos leva a atitudes que mais tarde nos arrependemos. Os estoicos viam a raiva como uma grande ameaça, porque quando ela assume o controle, perdemos o bom senso e agimos por impulso. Isso não mostra força, mostra fraqueza. É sinal de que não temos controle sobre nós mesmos. A raiva se espalha como fogo. Começa pequena, uma palavra maldita, uma atitude injusta ou um contratempo. Se deixamos esse sentimento crescer, ele vira uma chama que queima nossa calma, nossas relações e nossa saúde emocional. Marco Aurélio dizia que o melhor jeito de vencer a raiva é impedir que ela comece. Se aprendermos a perceber os primeiros sinais, conseguimos apagá-la antes que tome conta de tudo. As consequências da raiva são sérias. Ela causa brigas desnecessárias, afeta nossa saúde física e emocional. A ciência já provou o que os estoicos diziam: a raiva aumenta a pressão, enfraquece o corpo e pode até causar problemas no coração. Não é só um sentimento passageiro, é um veneno. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos desequilibra, mas como interpretamos o que acontece. Se alguém nos ofende, não é a ofensa em si que nos fere, mas o valor que damos a ela. Aprender a controlar o que pensamos é o primeiro passo para controlar a raiva. Quando nos deixamos levar por ela, agimos sem pensar. Na hora pode parecer certo gritar, xingar ou até quebrar algo, mas depois vemos que só pioramos tudo. Um momento de raiva pode acabar com relações que levaram anos para se construir. Uma frase dita sem pensar pode deixar marcas profundas e duradouras. Sêneca dizia que a raiva é como um surto curto, um momento em que perdemos o controle do que falamos e fazemos. Se nos observarmos com atenção, veremos que muitas explosões são exageradas e sem sentido. A maioria dos conflitos se resolve com calma e conversa, mas a raiva nos impede de pensar. Em vez de buscar soluções, queremos vingança, e isso só aumenta a dor. Os estoicos ensinavam que o caminho para controlar a raiva é a disciplina e a reflexão. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta e que muitas das coisas que nos irritam não têm importância. Sêneca dizia para praticarmos a tolerância e não dar importância ao que não merece. A raiva é um inimigo interno, uma fera que, se não for controlada, pode nos engolir. Mas a boa notícia é: podemos nos preparar para não cair nessa armadilha. Da próxima vez que perceber a raiva surgindo, pare. Pergunte-se: isso vale mesmo o desgaste? Lembre-se, nada de fora tem poder sobre você, a não ser que você permita. Ser calmo não é viver sem problemas, mas saber lidar com eles com equilíbrio e consciência. As emoções ruins não surgem do que acontece, mas daquilo que esperávamos, e não aconteceu. Frustração, raiva, tristeza e mágoa têm a mesma raiz. A diferença entre o que imaginamos e o que realmente aconteceu. Quando acreditamos que as coisas deveriam seguir de um jeito e isso não acontece, sentimos que fomos traídos. Mas, na verdade, o problema está na imagem que criamos na cabeça. Criar expectativas e depois se revoltar quando elas não se realizam só nos traz sofrimento. Ficamos com raiva porque os outros não agem como queremos, porque o resultado não foi o esperado, porque a vida não seguiu o roteiro que planejamos. Achamos que merecíamos certos comportamentos, conquistas e caminhos sem obstáculos.
Mas o mundo não funciona do nosso jeito. A frustração não vem do que acontece, mas do conflito entre o que queríamos e o que de fato aconteceu. Sêneca dizia que sofremos mais em nossa mente do que na vida real. O que mais machuca não é o fato, mas o que pensamos sobre ele. Se aprendêssemos a aceitar os acontecimentos sem resistência, evitaríamos muitas dores. Pense em alguém que acreditava que seu parceiro nunca o trairia. Quando a traição acontece, a dor não é só pelo ato, mas pela ilusão quebrada. Em vez de aceitar, a pessoa cria um conflito interno, e isso gera ainda mais sofrimento. Outro exemplo. Alguém espera que os amigos estejam sempre disponíveis, que o trânsito seja rápido, que o chefe reconheça cada esforço. Quando isso não acontece, vem a decepção, porque a pessoa criou uma expectativa que não se realizou. Os estoicos ensinam que a paz interior vem de soltar essas fantasias. Não é desistir de sonhar, mas entender que o mundo não funciona para agradar nossas vontades. Não controlamos as ações dos outros, nem os acontecimentos. Só controlamos nossas reações. Epicteto dizia que devemos acolher cada fato como se tivesse sido escolhido por nós. Lutar contra isso só nos machuca mais. Se pararmos de esperar que as pessoas ajam como gostaríamos, se aceitarmos que podem nos frustrar, que a vida é incerta, tiramos um grande peso da mente. Aceitar não é desistir, é estar aberto a tudo. Podemos lutar por algo, sim, mas sem a ideia de que tem que dar certo. Senão, a queda será mais dolorosa. A dor não vem da vida, mas da nossa resistência em aceitar como ela é. O estoico entende que tudo passa, que nada é garantido, e por isso mantém suas emoções firmes. Quando soltamos expectativas rígidas, paramos de exigir que o mundo se dobre aos nossos planos. Em vez de reclamar, perguntamos: o que posso aprender com isso? Em vez de nos sentirmos traídos, entendemos que os outros têm seu próprio jeito de ser e não precisam seguir o que idealizamos. A calma está em ser flexível. A felicidade está em caminhar junto com a vida, sem perder a paz. A raiva aparece quando sentimos que alguém nos desrespeitou ou nos tratou mal. Na maioria das vezes, ela não surge do que a pessoa fez, mas da nossa forma de entender a situação. É o nosso ego que se ofende. Achamos que deveríamos ter sido tratados com mais cuidado, que os outros deveriam nos enxergar como nós nos vemos. E quando isso não acontece, sentimos como se algo muito importante tivesse sido atacado. Mas a verdade é que o problema não está fora, está dentro. É o ego que quer atenção, quer ser defendido, quer manter a boa imagem. Se nosso ego fosse mais leve, se a gente não levasse tudo para o lado pessoal, a raiva teria menos espaço. Pense assim, e se aquela pessoa que te respondeu com grosseria estivesse apenas tendo um dia difícil? E se não fosse nada pessoal? A maior parte das atitudes dos outros fala mais sobre eles do que sobre nós. Mas o ego insiste em achar que tudo é sobre a gente. Ele me desrespeitou. Ela me fez passar vergonha. Será mesmo? E se o comportamento dos outros for responsabilidade deles, e não sua? Isso muda tudo. Você não precisa carregar a raiva. Marco Aurélio dizia que o que nos afeta não é o que acontece, mas como a gente interpreta o que acontece. Uma ofensa só vira ferida quando você permite. Você pode simplesmente ignorar. Pode ver aquilo como um reflexo da dor do outro e seguir em paz. Mas o ego não quer paz, quer vencer, quer mostrar que está certo. E é nesse momento que a raiva toma conta. Pense num exemplo simples. O trânsito. Alguém te fecha, o ego grita: isso é um absurdo, reage. Mas talvez o outro só estivesse distraído, nem percebeu. Mesmo assim, a gente transforma isso num ataque pessoal. E é aí que perdemos o controle. Mas será que vale a pena? Se a crítica de alguém não muda quem você é, então, por que permitir que ela te desequilibre? A raiva é só um alerta de que nosso ego ainda está frágil. Quando fortalecemos nossa autoestima, isso muda. Passamos a ter mais calma, mais equilíbrio. Sabemos quem somos e não precisamos provar nada para ninguém. Sêneca dizia: a melhor resposta para quem te machuca é não se parecer com ele. Se você reage com ódio,
está entregando sua paz para outra pessoa. Mas se mantém a serenidade, mostra quem está no controle. Você não precisa esperar a aprovação de ninguém. Seu valor não depende da opinião dos outros. E isso é libertador. A raiva é um peso que muitos carregam por anos. Achamos que guardar mágoa é uma forma de fazer justiça, mas na verdade só machucamos a nós mesmos. A raiva tira nossa paz, nos prende ao passado e nos impede de seguir em frente. O perdão faz o contrário, abre a porta para a liberdade. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que não doeu. É apenas decidir que aquela dor não vai mais mandar na sua vida. Perdoar não é um presente para quem te feriu, é um presente para você mesmo, um jeito de soltar o que já devia ter ido embora. Enquanto guardamos mágoas, revivemos o sofrimento várias vezes. Mas por que fazer isso com você mesmo? Marco Aurélio dizia: a melhor forma de lidar com quem nos faz mal é não se parecer com essa pessoa. Se alguém te traiu ou te machucou, manter o rancor é manter o elo com essa dor. Perdoar é soltar essa corrente. Sim, o ego diz que perdoar é fraqueza, mas não é. A força está em quem escolhe não viver preso ao que feriu. Sêneca ensinava que não devemos deixar a raiva guiar nossas ações, porque quando isso acontece, perdemos o controle sobre nós mesmos. Perdoar é como pegar o leme de volta. Pense num caso comum. Alguém foi traído por um amigo. A reação natural é a raiva. Mas por quanto tempo isso pode ser sustentado sem desgastar a alma? A mágoa não pune quem errou, só corrói quem sente. Agora imagine que essa pessoa escolhe perdoar. Entende que não pode mudar o passado e que merece um presente mais leve. Esse momento traz alívio. Perdoar não é confiar de novo. É só não permitir que o outro continue te afetando. É uma escolha consciente, nem sempre fácil, mas sempre libertadora. Epicteto lembrava que não controlamos o que os outros fazem, só como reagimos. Se alguém nos ofende, não é o ato que machuca, é o espaço que damos para aquilo dentro da nossa mente. Perdoar é tirar o poder da dor. É entender que o outro agiu com a consciência que tinha e que isso não precisa definir a sua vida. Isso não significa aceitar injustiças, mas sim parar de carregar um fardo que só te faz mal. Perdoar é soltar o que já deveria ter ido embora. É abrir espaço para algo novo, para a leveza, para a sua própria paz. Quando você perdoa, não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Está dizendo que não vai mais deixar aquilo comandar sua vida. Está dizendo que escolhe seguir em frente, que a sua história não termina na dor. Você solta, e ao soltar, você se liberta. Agora que você chegou até aqui, quero te ensinar uma prática simples e poderosa. É um jeito fácil de começar a mudar suas reações, controlar suas emoções e agir com mais consciência. Chamo isso de RIN, que significa reconhecer, interromper e nutrir. É um resumo de tudo o que aprendemos com o estoicismo, e você pode aplicar isso hoje mesmo, em qualquer situação. Vamos por partes. 1. Reconhecer. O primeiro passo é perceber o que você está sentindo, sem vergonha, sem se criticar. Apenas aceite. Está com raiva? Ansioso? Julgando alguém em silêncio? Sentindo inveja, impaciência ou irritação? Tudo bem. Nomeie o sentimento. Marco Aurélio fazia isso todos os dias ao escrever seus pensamentos. Ele sabia que, se não percebesse o que estava sentindo, acabaria sendo controlado por isso. A mente que não se observa vive no piloto automático. E o primeiro passo para mudar é enxergar. 2. Interromper. Aqui é onde a mágica começa. Depois de perceber o que está sentindo, você precisa pausar. Isso é difícil, porque o impulso vem rápido. A vontade de reagir, gritar, se defender, tudo vem forte. Mas o que os estoicos ensinavam, e que a ciência também confirma, é que, se você interrompe a reação automática, você muda a direção da sua mente. Epicteto dizia: se alguém te provocar, o problema não é o que ele fez,
é a forma como você escolhe responder. Dê um passo atrás, respire fundo, fique em silêncio por 3 segundos. Esses segundos podem impedir uma briga, uma mágoa, um arrependimento. 3. Nutrir. Agora vem a parte mais importante. Escolher o que alimentar no lugar da emoção negativa. Se você só reconhece e interrompe, mas continua alimentando o mesmo pensamento, nada muda. Então aqui você escolhe. O que quer colocar no lugar? Se estava irritado, escolha respirar fundo e cultivar paciência. Se alguém te ofendeu, em vez de revidar, escolha manter sua dignidade. Se estava com medo, alimente a coragem. Nutrir é como replantar. Você tira a erva daninha, mas precisa plantar algo bom no lugar. No começo parece estranho. Parece que você está forçando, mas não é. É treino. E com o tempo, seu cérebro entende esse novo padrão e começa a usar ele sozinho. Se você vai tentar aplicar o Rei-N no seu dia, escreva aqui. Hoje eu escolho interromper o automático. Só isso já muda tudo. Se você gostou dessa ferramenta prática e quer mais conteúdos assim, inscreva-se no canal Invulnerável. Aqui a gente treina a mente, fortalece o coração e caminha em silêncio. A escolha que muda tudo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte de um grupo raro. O grupo dos que buscam crescer por dentro. Dos que escolhem respirar, refletir e agir com calma, mesmo quando tudo à volta pede reação. Você não busca atalhos. Você busca clareza. Talvez ainda sinta raiva às vezes. Tudo bem, mas agora você tem ferramentas. Agora você sabe como escolher diferente. Você entendeu que a raiva não precisa vencer, que nem tudo precisa de resposta, que a paz começa no momento em que você decide não entrar no jogo dos outros. Você entendeu que o verdadeiro domínio é o domínio sobre si mesmo. Se essa jornada fez sentido para você, comente aqui embaixo. Eu escolho a calma. Isso é seu compromisso silencioso com sua melhor versão. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora. Aqui é o seu espaço para crescer em silêncio. Um vídeo por vez. Uma escolha por dia. Um novo jeito de viver. Lembre-se, o canal Invulnerável é mais do que um espaço de vídeos. É um refúgio de silêncio e força interior. Sempre que o mundo pesar demais, volte aqui. Reencontre-se, reequilibre-se. Se alguma das reflexões de hoje tocou você em silêncio, comente aqui abaixo. Compartilhe o que mais te atravessou. Sua presença silenciosa alimenta essa comunidade de buscadores de verdade. Se este momento foi útil no seu dia, considere deixar seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão prontas para soltar o que já não serve. E se ainda não faz parte da nossa jornada, inscreva-se agora no canal. Aqui, cultivamos a mente firme e o coração calmo. Um passo por vez, em silêncio, com profundidade. Que este vídeo tenha sido uma pausa de renovação e que a sabedoria que nutrimos juntos continue te acompanhando, com verdade, presença e paz. Até nosso próximo encontro.